Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um Quintas da TI. Hoje nós vamos continuar nossa série sobre Hyper-V, será esse mês de julho, e nós vamos falar hoje sobre mobilidade de máquinas virtuais com Hyper-V. Então hoje é com o Rafael Bernardes e com o Vinícius Apolinário. Pessoal, fiquem à vontade. Obrigado. Olá pessoal, tudo bom? Bom, acho que eu vou começar, né, Vini? Fica à vontade, cara. Beleza. Tá. Bom, primeiramente agradecendo ao público, realmente tá vindo bastante gente aí. A gente sabe que tem alguns problemas de conexão, enfim, é normal. Às vezes até o link pede um pouquinho de conexão, uma conexão um pouco mais parruda. E no Brasil, por aí afora, ainda tem muita conexão de 500K, 200K, que no viagem eu vejo. Mas o pessoal está se esforçando para participar, para descer isso aí. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade de máquinas virtuais. Tá? Temos vários assuntos. Eu vou mostrar como você pode ter mobilidade. Tá? O que é mobilidade? Não só em caso de desastres, mas em caso de, por exemplo, migração, em caso de manutenção, em caso de alteração de ambiente, você precisa ter ferramentas, tá, no seu ambiente de virtualização que te proporcione uma fácil movimentação, uma fácil portabilidade do seu ambiente. Você não pode ficar dependente de um ambiente que tem que parar, restaurar backup, demorar horas, cata fita. Não, você precisa com ele ao vivo, precisa mexer nele. Se for um servidor, então que vai fazer uma manutenção, você quer mover os seus componentes virtualizados para outro local, quer fazer uma cópia para fazer uma homologação, enfim, você precisa ter formas de mobilidade, tá? E com o Windows Server você tem isso, tá? Com Hyper-V você consegue ter várias formas nativas mesmo, sem usar nenhuma suíte de gerenciamento. A gente está aqui fazendo uma série de webcasts bem básicos, bem básicos que eu digo, com a estrutura mais básica possível. Uma licença de Windows Server 2012, o que você pode fazer com ela? Obviamente, você pode extrapolar tudo que a gente vai mostrar aqui com o System Center e com outros tipos de configuração mais avançados, mas só com produto. O que eu posso fazer só com produto? Eu só tenho Windows Server, meu cluster é só Windows Server. Dá para fazer alguma coisa? Sim, dá para fazer muita coisa. Tá? Eu vou compartilhar minha tela. Eu nem tinha visto a agenda aqui. Exatamente, eu vou falar sobre Live Migration. Tá? Vou falar um pouquinho sobre cluster mobilidade, um pouquinho de proteção na parte de mobilidade de VMs, fazer algumas demonstrações. E vou falar sobre o Export VM novamente, tá? Mas dessa vez já voltado para o nosso cenário de hoje. Eu não tenho uma recuperação de desastre. Eu quero fazer uma troca, eu quero fazer uma troca de ambiente. O export VM, ficar exportando VM por VM não vai rolar para mim, não vai funcionar, entendeu? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Já vou colocar minha tela aqui. Vou pedir só que quando estiver exibindo a tela, vocês me deem um OK, para eu ter certeza que todo mundo está vendo, tá? Um minutinho, vamos lá. Vamos ver se vai compartilhar. Opa. Carregando aí? Ainda não, tá no PPT ainda. É só um pause aí, então, rapidinho, porque eu vou ter que fazer uma manobra aqui. Vou poder colocar. É só um pause para mim na gravação, Vini? Mas depois a gente consegue continuar? Sim, consegue. Dou só pause. Tirei. Ok, minha tela carregou. Eu tenho aqui meu Hyper-V Server, tá? 2 Hyper-V Servers que eu tenho, tá? Eles estão em cluster. Eu vou abrir o console do cluster. Vou abrir bem devagar para quem tiver com problemas de conexão, tá? Vou dar um zoom aqui. O que eu tenho aqui? Tenho 8 VMs, tá? 4 rodando no primeiro nó, 4 rodando no segundo nó, tá? Bom, a primeira coisa que você pode fazer, que é tranquilo em um cluster, tá? Estou falando ambiente de cluster, é fazer a migração ao vivo dessas máquinas virtuais, que é muito simples, tá? Eu vou selecionar todas as que eu quero migrar,
Obviamente existe uma configuração por trás disso, existe a configuração do cluster, que não vem ao caso hoje, a gente vai aprender como fazer esse cluster num Quintas de TI. Hoje estou mostrando só a mobilidade que você pode ter com elas, tá? E já vai ter alguma coisa diferente que vocês vão ver aqui. Por exemplo, se eu selecionar todas as máquinas e mover ao vivo, tá, para o nó 2, o que vai acontecer? Migração de 4 máquinas simultâneas. Tá? Estão vendo? Elas estão indo ao mesmo tempo, elas estão ligadas, não vão cair. Tá? Movi tudo para o nó 2. Ou seja, agora eu posso fazer manutenção no nó 1 à vontade. Tá? Aqui, eu tive que fazer só uma configuração para permitir, configuração do Hyper-V, para permitir 8 migrações simultâneas. E nesse meu ambiente eu posso fazer até 8 migrações ao vivo simultâneas, sem parada. Tá? Então eu tenho total liberdade para movimentar essas máquinas virtuais. Posso voltar elas agora? Pode, sem problema algum. Pode fazer, mandar a bola aqui, vamos migrar, tudo rodando, tá? Sem paradas. Você vai, qual é o cálculo que você deve fazer para você saber quantas migrações ao vivo o seu ambiente suporta? Bom, vai depender muito da sua banda, depender muito da memória alocada para a máquina virtual, que é a memória toda despejada pela rede para o outro lado, para o outro host, enfim. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é a mobilidade. Migração ao vivo não é nenhuma novidade, tá? Já estamos acostumados com isso, tá? Mas eu posso agendar a migração de todas ao mesmo tempo, tá? E se fosse só 4 migrações simultâneas ou 2, eu posso agendar todas? Sim. Eu posso diminuir aquele número no Hyper-V para 2, a minha rede só suporta 2, mas eu posso selecionar todas as máquinas e mandar migrar. Ele vai colocar de 2 em 2 e vai enfileirar. Isso é muito legal para você, porque você tem a possibilidade de botar o jogo para rodar e aguardar o término, tá? Ok, mas tem mais coisa além disso? Tem. Eu fiz manualmente aqui, tá? Fiz manualmente aqui. Mas vamos dizer que você precise, tem muitas máquinas virtuais, inúmeras máquinas virtuais, 50, 200, você precisa ficar selecionando, tem que ver qual que está num nó, qual que está no outro, enfim. Não, você pode simplesmente, se você precisar fazer isso, tá? Evitar o nó. Eu vou vir aqui, o nó, pausar, esvaziar funções. Aqui, ó. Esvaziar funções. Eu vou pausar o serviço e vou esvaziar as funções dele. O que ele vai fazer? Ele vai pausar o serviço de cluster nesse nó, tá? E vai migrar todas as funções de cluster que tiverem nele para o outro nó. Ou seja, rapidamente, tá? Sem problema algum. E que legal que isso acontece. Depois eu posso fazer essa demonstração no final. Quando eu faço isso manualmente, eu evitei o nó, estou trabalhando nele, tá? Vou fazer o patch, o que for para ele, para acertar esse meu nó, para esse meu host 1, e depois eu venho aqui e tiro do pause, tá? Retomar. E eu tenho a opção, fazer ou não fazer failback das funções. Fazendo o failback das funções, tudo que estava nele anteriormente, naturalmente vai começar a voltar. Falou, ok, Rafael, você me mostrou 2 formas de fazer isso manualmente. É um ambiente previsto, tá? E se sem querer alguém deixou o Windows Update rodando naquela máquina de forma isolada, autônoma, e o servidor reiniciou durante o expediente, fez shutdown, ou alguém foi lá, apertou sem querer o botão, desligou a máquina, não tem problema. Esse mesmo procedimento, tá, de drenar as funções e pausar o nó é feito quando o nó desliga. Tá? Então, se a máquina for desligar porque alguém mandou sem querer desligar ou o Windows Update mandou reiniciar, todas as funções dele vão sair dele, tá? E podem voltar. Por que eu falo que podem voltar? Porque existe uma configuração também que você pode forçar e dizer qual é o nó preferencial dessa VM, por exemplo, estou lidando aqui com VM, tá? E eu posso botar o failback dela sempre que eu quiser. Então, com essas 2 configurações aqui, na propriedade dessa VM, eu digo que preferencialmente eu quero no nó 1, nó 2, mas se tivesse no nó 3, não. No nó 3 eu nunca quero que ela vá, tá? E eu quero que ela volte para o servidor preferencial sempre que possível, tá? Ou num horário. Então, por exemplo, você estava no seu ambiente, desligou o servidor, as máquinas vão todas para os outros nós, elas vão se espalhar de acordo com o que tiver configurado o seu ambiente, tá? Você pode fazer essa configuração manual, pode fazer em lote, tá?
E quando esse servidor ligar, você pode definir que elas voltem para ele. Voltem imediatamente, tá? Ou entre em algum horário. Ah, não, já atrapalhou meu ambiente demais, deixa eu voltar de madrugada volta. Tá vendo? Isso sem nenhum software, suíte de gerenciamento avançada, somente com o console do cluster. Tá? Isso eu acho bem interessante, você ter esse poder somente com o console do cluster. Tá? Não estou pagando mais nada por isso. Tudo nativo. Tá? Tudo nativo. Posso fazer isso com Hyper-V Server sem problema também algum. Funciona. Tá? Então, a máquina desligou, vai fazer isso. Tá? E outro ponto, um dos piores problemas de TI é quando você tem um ambiente que não está parado, ele não está completamente parado, ele está defeituoso. O que está parado você identifica. Não está funcionando legal. Tá? Por exemplo, a VM está ligada. Tá? Aí você tem um servidor IS, você tem um servidor de aplicação web, está rodando uma dessas VMs. O que adianta a VM estar ligada se a rede que essa VM está conectada está ruim? O que adianta? Não adianta nada, certo? Bom, o que você pode fazer? Para essa demonstração, eu vou arrancar um cabinho de rede extra de um dos servidores aqui, tá? Demora um pouquinho a detecção. Arranquei aqui e vamos dar uma olhada como é que eu faço essa proteção. Tá vendo que o ambiente está dividido, tá? Mas eu vou vir aqui no Hyper-V, mais fácil de exemplificar, eu vou pegar a propriedade de uma VM. Essa configuração já vem marcada por default. Aqui no adaptador de rede, recursos avançados, rede protegida. Estão vendo? Rede protegida. Mova esta máquina virtual para um outro node cluster se uma desconexão de rede for detectada. Ou seja, se esta VM ficar sem esta rede, ela tem que ir para outro nó. Tá? Ela tem que ir para outro nó. Tá? Isso é essencial para o funcionamento da minha VM. Então, o que vai acontecer? Ele vai detectar, ó, e daqui a pouco vai fazer a movimentação. Deixa eu só ele... Detectou. Ver se ele detectou certinho. Deixa eu botar o cabo aqui nesse aqui, passar o cabo do outro aqui. Essa demonstração demora um pouquinho mais. Qualquer coisa eu deixo rodando aqui e boto e mostro para vocês daqui a pouco. Também vou desligar o nó no final, tá? Ele detectou, mas não migrou. Aí eu só arranquei o cabo de novo aqui para dar tempo dele fazer, tá? O que acontece? Ele vai automaticamente, assim que ele detectar que a VM ficou sem a rede, ele vai migrar as máquinas, tá? Importante, sempre é boa prática, tá? Para você evitar problemas, as redes virtuais de todos os seus nodos cluster que for utilizado tem que ter o mesmo nome, tá? Isso é boa prática para evitar uma série de problemas, tá? No meu caso aqui eu estou usando adaptadores externos USB, mas mesmo assim no nome do switch virtual eu boto o mesmo nome, tá? Vamos ver se daqui a pouco ele vai detectar, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não migrou nenhuma. Um pouquinho ele já migra, tá? Enfim, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Eu vou deixar aqui rodando, vou passar por Vinícius. Daqui a pouquinho ele vai detectar, que eu botei o cabo de um aqui e arranquei de outro. Vai migrar tudo e vocês vão ver o erro no log. Eu vou deixar o erro na tela, tá? Bom, com isso eu demonstrei a possibilidade de migração, de mobilidade da máquina do cluster. Antes de passar para o Vini, vou só fazer uma demonstração um pouquinho enquanto está rodando aqui, tem alguns minutinhos. Lembra que eu falei do export no webcast passado? Bom, export você faz pelo console do Hyper-V. Vou pegar aqui. Dá um botão direito aqui. Você pode fazer pelo console do Hyper-V, pelo console do cluster, mas vamos dizer que eu quero automatizar esse processo. Tá? Eu quero automatizar, não quero ficar selecionando, tal, aqui. Eu quero fazer, por exemplo, deixei um exemplo aqui bem claro, quer ver? Vou dar um get VM, então CLS aqui. Get VM. Eu tenho várias VMs nesse nó. Só que eu quero, por exemplo, pegar todas as VMs que começam com VM em maiúsculo ali, tá? E migrar, exportar, porque eu vou fazer uma movimentação de ambiente, eu vou botar um nó reserva aqui na emergência, enfim,
Vou fazer dessa forma. Se eu fizer um get VM, tá? Menos name, vou dar um zoom aqui, e botar um asterisco VM asterisco, tá? Eu consigo pegar as VMs que começam o asterisco em qualquer lugar. Que tem essa string aqui no nome, essa cadeia de caracteres no nome. Então eu peguei todas as VMs. Então eu posso combinar esse comando agora, tá, com o pipe que o Vinícius me emprestou aqui, gentilmente me emprestou, porque o meu teclado não tem pipe. Tá? Por exemplo, vou colar aqui. Eu posso fazer isso. Não vou fazer porque eu estou fazendo laboratório agora. Eu peguei todas as VMs com esse nome, rodei o pipe e estou mandando exportar, tá? Para C2.export. Tá? Ou, se não quiser, você pode fazer simplesmente isso aqui também. Exportar todas as VMs desse host para essa pasta. Enfim, mais uma forma de mobilidade da máquina virtual. Não precisa desligar ela, tá? Você pode fazer isso ao vivo. Ela vai com snapshot, vai com tudo. E depois você copia essa pastinha, bota em outro servidor e faz a mesma coisa com o import. Você pode automatizar o import também. Aqui, import VM no PowerShell ISE, tá? Você pode automatizar sem problema algum também. Então, uma lista de VMs que estão na pasta, dá o import, pronto. Todo esse PowerShell ISE é bom que você pode aprender a lidar com comando, tá? Você pode aprender a lidar com comando. Ele dá todas as sintaxes das opções do comando aqui, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Deixa eu ver se alguma ela já migrou aqui. Ainda não. Vou deixar aqui rodando. Então é isso. Daqui a pouquinho esse ambiente aqui vai ter movimentado. Vini, passar para ti. Aí Legal. no finalzinho eu deixo o log aqui para o pessoal ver. Não, sem problema. Deixa eu compartilhar a minha tela agora. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Encerrou a minha aqui. Legal. Então algumas pessoas estão vendo já. Só vou pedir um favor para vocês, Bernardo, se por acaso acontecer alguma coisa, me avisa porque eu não vou estar enxergando a tela aqui. Eu vou conectar remotamente no meu ambiente. Tá. Legal. Bom, eu quero mostrar na verdade duas coisas para vocês então, pessoal. Tá vendo a tela do Hyper-V? Tá direitinho? Bernardo? Eu não estou vendo tua tela não, o pessoal vai responder que eu não estou conseguindo ver. Aqui tá ok. Tá. Bom, então aqui eu tenho um servidor de Hyper-V também, alguns servidores de Hyper-V. O que eu vou mostrar duas coisas para vocês, pessoal, nessa linha de mobilidade de máquinas virtuais, que uma das requisições de alguns clientes, quando a Microsoft começou a planejar o Windows Server 2012, ocorreu uma coisa interessante que assim, a gente sempre teve, quando a gente vai lançar um produto, feedback de clientes para entender o que os clientes precisam para colocar dentro de um produto. O interessante do Windows Server 2012 foi que a gente fez muita comparação com o nosso principal concorrente, que é a VMware, né? E uma das coisas que a gente ouviu de alguns clientes é que era legal a Microsoft estar correndo atrás de recursos que a VMware tinha, mas seria mais interessante colocar recursos que a VMware também não tinha e que os clientes precisavam. Um desses recursos foi o Chernoff Live Migration, que foi colocado dentro do Windows Server 2012. Então ele é basicamente o Live Migration que o Bernardes mostrou para vocês dentro do cluster, só que só tem duas diferenças. A primeira é que ele justamente não precisa de cluster, então duas máquinas standalone, você consegue migrar a máquina virtual de um lado para o outro. E o mais importante disso, na verdade, é você não precisar ter
um storage compartilhado. Então, só para mostrar as configurações dessa máquina virtual aqui, se a gente olhar, ela está tudo gravado no disco local desse servidor. Vou pegar o disco dessa máquina, lá, C2 pontos /vmstore, é o nome da máquina, né? Um ponto importante é que se você olhar a configuração de processador dessa máquina, dentro do Hyper-V, existe uma opção chamada Compatibility Configuration, ou configuração de compatibilidade, aonde você consegue migrar máquinas virtuais que estão em um host com um processador diferente do host de destino. Isso aqui é importante pelo seguinte: você não consegue migrar máquinas virtuais que estejam em hosts com processador de fabricante diferente. Então, por exemplo, eu tenho um host, esse host 01 está com Intel e o host 02 está com AMD. Eu não vou conseguir migrar essa máquina virtual ligada, eu tenho que desligar ela e migrar essa máquina, mesmo com a configuração ali de compatibilidade habilitado entre ela. Agora, se for Intel, basta marcar essa opção que você consegue migrar a máquina virtual para o outro lado. A mesma coisa AMD. Para quem trabalha com VMware sabe que isso não é exatamente dessa forma. Então eu tenho aqui uma máquina virtual. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é por onde a gente começa, né? Então tanto o Live Migration quanto o Storage Live Migration que eu quero mostrar para vocês, ele tem a entrada nessa movimentação quando você clica com o botão direito no nome da máquina virtual aqui. Obviamente, tudo isso aqui pode ser feito via PowerShell. Eu posso estruturar exatamente como o Bernardo falou para vocês dentro de um script PowerShell, por exemplo, mas eu vou mostrar aqui na interface gráfica. Então, se eu selecionar aqui a opção Move, vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que ele está me falando do link. Tem só um segundo, pessoal. Vou mostrar tudo direitinho. Deixa eu voltar aqui para... Então eu estou aqui no assistente de migração dessa máquina virtual. A primeira coisa que ele me pergunta é que movimentação que você quer fazer. Então eu tenho o Live Migration, que é essa primeira opção, onde eu vou movimentar a máquina virtual do host A para o host B, e eu tenho a movimentação do storage dessa máquina virtual, que é o Storage Live Migration, né? Essa opção aqui, pessoal, ela é bem interessante para vários tipos de cenários, né? Então você tem cenários, por exemplo, eu tenho um disco dinâmico da máquina virtual e eu estou percebendo que ele está estourando o espaço do disco físico. Então eu posso mover esse disco dinâmico para um disco que tenha mais espaço. Ou, por exemplo, eu estou trocando os discos do servidor host por disco, sei lá, de 10.000 RPM por 15.000 RPM. Isso vai melhorar a performance da máquina virtual. Eu quero mover essa máquina virtual, o disco dela, só que eu não quero parar essa máquina virtual. Eu posso fazer essa movimentação por aqui. Então, o Storage Live Migration, que é essa segunda opção, se eu selecionar ela aqui, ele vai me perguntar o que eu quero movimentar. Então, movimentar todos os discos da máquina para uma única localidade. Eu posso movimentar para localidades diferentes, ou eu posso mover apenas o disco da máquina virtual. Ele não vai mover mais nada, só o disco mesmo. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, deixa eu pegar essa opção aqui. Olha lá, então ele vai pegar só o disco dessa máquina e movimentar para uma outra localidade. Então eu vou dar um Next aqui. E aí ele me pergunta em qual pasta que eu quero movimentar. Então hoje ele está dentro de C, VMstore, srv-qti01/virtual hard disks. Eu posso mover ele, por exemplo, para uma outra pasta. Como por exemplo, vou pegar aqui, num outro disco. Então está hoje no C2 pontos. Opa! Peraí. Era no D2 pontos eu queria colocar, na verdade. Aqui. E aí eu tenho uma outra pasta VMstore aqui e eu poderia colocar esse disco aqui dentro. Então eu poderia criar uma pasta v-qti01. Opa. Ok. Seleciono essa pasta aqui e ele vai movimentar
esse disco para esse outro local. E aí tem um resumo do que vai ser feito aqui. Eu não vou movimentar aqui, pessoal, porque na verdade eu quero mostrar a outra movimentação para vocês, na verdade. Então, vamos mostrar assim, vai. Para o pessoal não falar que a gente... Ó, moveu com a máquina virtual ligada. Então se eu for olhar agora esse disco, vamos olhar aqui, hard disk, hard drive, está naquela pasta D2 Um ponto importante é o seguinte, eu mostrei para vocês aqui a parte de compatibilidade. Reparem o que acontece quando a máquina virtual está ligada. Se a máquina virtual estiver ligada, pessoal, você não consegue marcar essa opção de compatibilidade. Isso aqui é importante porque se você sabe que você tem hosts de virtualização com processadores de famílias diferentes, independente de que família que for, tem que marcar essa opção antes de ligar a máquina virtual. Se você deixar para marcar isso daqui depois que você ligar a máquina virtual, você não vai conseguir marcar essa opção. Então você vai ter que desligar a máquina para marcar a opção, então você já desligou, você já perdeu todo o Live Migration aí. Então o outro que eu queria mostrar para vocês aqui, o botão direito, a opção de Move. E aí eu tenho aqui a opção de mover essa máquina virtual. Mas antes de mover ela, deixa eu mostrar para vocês, na verdade, a configuração do Hyper-V para que isso possa ocorrer. Na verdade, a do Storage Live Migration, ela também tem uma configuração aqui. Por padrão, Storage Live Migration ele já é habilitado. A única coisa que você configura são quantos Storage Live Migration você quer simultâneos. Mas esta configuração aqui de Live Migration não vem habilitada por padrão. Okay? Na verdade, durante a instalação do Hyper-V você pode habilitar ela, ou você pode habilitar após a instalação. Então tem algumas coisas importantes aqui. A primeira é quantos simultâneos você vai permitir. Isso daqui vai exatamente igual ao que o Rafael tinha comentado com vocês agora há pouco, na questão do cluster. Então não existe um limite do Hyper-V, o limite que existe é da sua infraestrutura de rede. Sempre recomendando que você tenha uma rede específica só para fazer Live Migration. E uma das coisas que você pode fazer aqui é especificar por qual das redes que você tem disponíveis que você quer habilitar esse Live Migration. Okay? Agora, tem alguns outros pontos importantes que surgiram dentro do Windows Server 2012 R2. O primeiro, na verdade, já existia em 2012, que é esse protocolo de autenticação. Então, qual que é a ideia desse protocolo de autenticação? Só um segundo, pessoal, tem outra coisa alarmando aqui no meu... Pessoal, vocês estão me ouvindo, Rafael? Tudo direitinho? Alô? Não, o pessoal está me ouvindo, então vou continuar aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a questão do protocolo de autenticação. Então, qual que é a ideia do protocolo de autenticação? Isso daqui, pessoal, é como eu vou autenticar os Live Migrations que estão ocorrendo, os do host A para o host B. Ok? Então, qual que é a ideia? Eu tenho duas formas de fazer isso. O primeiro, esse Credential Security Support Provider aqui, é basicamente utilizar o usuário que está logado na máquina para fazer essa migração. Isso daqui só é interessante em ambiente onde você está fisicamente na máquina ou conectado remotamente na máquina via RDP, realmente com a sessão de console ali para conseguir fazer o Live Migration aqui. Uma outra opção bem mais interessante é esse Kerberos aqui, então utilizar o Kerberos para você fazer a autenticação. Eu estou usando o CredCCP aqui apenas por questão de laboratório e tudo mais, eu não quis mexer na configuração. Mas por que é mais interessante o Kerberos? Porque às vezes eu vou estar conectado com a interface do Hyper-V, o Hyper-V Manager da minha máquina cliente, então sei lá, eu estou na máquina Windows 8, Windows 8.1 por exemplo, crio todas as conexões igual eu fiz aqui do lado esquerdo nas máquinas de virtualização que eu tenho, e eu não estou logado nessas máquinas, então eu não tenho como autenticar via CredSSP, então eu utilizo o Kerberos para fazer isso daqui. Só tem um porém, quando eu habilito esse Kerberos, eu tenho que colocar a configuração dentro do Active Directory. Então se a gente entrar aqui no AD, só vou mostrar rapidamente o que tem que ser feito aqui, a gente está com tempo ainda.
Então olha só, eu tenho aqui no Active Directory todos os meus servidores, então do host 1, host 2 e host 6, eles são servidores de virtualização, ok? Então eu tenho que habilitar aqui a opção de Advanced Features. Ixi, peraí que eu desabilitei a opção aqui agora. Então Advanced Features. Se eu entrar aqui em Compose Corp, Servers, então, vou pegar aqui as propriedades do host 1. Então, se eu pegar aqui a parte de delegação, tem uma coisa que eu preciso habilitar aqui, se eu tiver marcado aquela opção de Kerberos, ok? Então eu vou selecionar a opção de apenas serviços especificados, Kerberos, vou adicionar aqui, e para cada servidor que eu vou trabalhar com o Live Migration, então por exemplo, eu vou fazer a Live Migration do host 1 para o 2, então o host, eu estou no host 1, então vou pegar então o host 2, então vou dar um check names aqui. Ok? E aí ele tem aqui os serviços Kerberos. Então, tem dois que eu preciso habilitar aqui. O primeiro é esse CIFS, C-I-F-S. E o segundo é esse cara aqui embaixo. Acho que eu já passei. Aqui. Microsoft Virtual System Migration Service. Então são esses dois. Dá um OK aqui. Então olha lá, CIFS e Microsoft Virtual System Migration Service. Isso eu tenho que fazer, pessoal, para todos os servidores. Então se eu estou no host 1, eu tenho que fazer isso para o host 2 e para o host 6. Se eu estou no host 2, eu tenho que fazer para o host 1 e para o host 6. Se eu estou no host 6, eu tenho que fazer no host 1 e no host 2. Tá, ok? Eu vou cancelar aqui porque eu não estou utilizando essa configuração, mas era só para mostrar para vocês que isso tem que ser configurado no Active Directory para que isso aqui funcione. Uma outra opção que você tem agora no Windows Server 2012 R2 é a opção de performance, né? Então eu tenho três opções de performance aqui. Só um segundo, pessoal, deixa eu ver o que acontece aqui. Estou colocando o Eduardo de novo como presenter aqui, para me ajudando caso caia alguma coisa. O Rafael Bernardes também caiu. Tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Não, beleza. Então vou continuar aqui então. Vamos lá. Então só para fechar aqui a questão de performance. Então essa questão de performance é o seguinte. Até o Windows Server 2012 a questão de performance era apenas esse primeiro aqui, TCP/IP. Então você mandou fazer Live Migration, ele processo normal, arquitetura TCP/IP, ele vai pegar pelas camadas, mandar pela rede e foi embora. No Windows Server 2012 R2, por padrão, ele já faz uma compressão dos pacotes antes de mandar isso daqui pela rede. Então você já tem um ganho significativo aí de rede, porque você está fazendo compressão. Ah, mas vai ter, como fala? Perda de performance no host, porque ele tem que comprimir esses pacotes. Sim, você tem certa razão de pensar dessa forma, mas o seu ganho de performance na rede ele é superior ao ganho, a perda de performance que você tem por estar fazendo compressão. Então você vai ver que o tempo de transmissão é muito menor quando você está fazendo com compressão. Então a recomendação é deixar essa configuração aqui. Uma outra opção é marcar aqui a opção de SMB, o Server Message Block. O que é esse cara aqui? Basicamente ele vai utilizar os recursos da placa de rede e especificamente o recurso que ele utiliza é esse RDMA que vocês estão lendo aqui, que é o Remote Direct Memory Access aqui, onde ele basicamente faz um offload. Ele pega o processamento da placa de rede e utiliza para fazer essa migração aqui, ao invés de utilizar o processamento do processador especificamente. Então isso é bem interessante porque você ganha muito mais performance além da compressão que você já tinha aqui.
Agora, para que isso funcione, para que o SMB funcione, a placa de rede tem que suportar esse recurso de RDMA. Se ela não suportar, você vai marcar aqui, ele não vai conseguir fazer, então ele vai voltar para o compression aqui. Ok? Então eu vou deixar as configurações que já estavam. Vou clicar com o botão direito na máquina aqui. Vou dar um move. Eu vou até fazer o seguinte, como a gente tem 12 minutos ainda, dá tempo de mostrar. Eu vou desligar a máquina só para mostrar, eu não sei se alguém viu ou nunca viu, quando ele dá um erro. Isso é boa, a gente nunca quer que dá erro na apresentação, eu vou forçar ele a dar um erro aqui para vocês. O que acontece se eu tentar migrar uma máquina virtual aonde o processador não é compatível? Então reparem que eu tirei a opção de compatibilidade, vou ligar a máquina aqui agora. É só aguardar sumir ali o starting, ok, está alocado a memória, botão direito, move, ok, next, mover a máquina virtual, eu vou mover ela para o host 2, ok, legal, e aí ele me pergunta o seguinte, você quer mover a máquina virtual inteira para uma única localidade? Você quer mover os dados da máquina virtual selecionando aonde você vai mover os itens, ou você quer mover apenas a máquina virtual e não vai mover os dados da máquina virtual, você vai mover só a execução. Então, explicações. A primeira opção basicamente vai pegar a máquina virtual inteira, inclusive a execução dela, e vai mover para o host 02. É isso que a gente vai fazer aqui. A segunda opção, deixa eu clicar aqui só para poder mostrar para vocês, você consegue escolher o que você quer mover para ir para o outro lado. Né? E a terceira opção, você vai deixar o disco da máquina virtual onde ele está e vai mover apenas a execução da máquina virtual. Muito parecido com o que o Rafael mostrou para vocês na parte de cluster. Só tem um detalhe, para que isso funcione, o disco tem que estar compartilhado. Então em que cenário que você vai usar essa terceira opção? Em cenário onde a máquina virtual está hospedada num servidor SMB. Ok? Então eu vou selecionar aqui a primeira opção. Eu vou escolher aonde eu vou deixar isso daqui lá no outro servidor. Então reparem que eu estou acessando o host 02 agora. Eu vou deixar dentro de C, VM Store. Tem um erro nessa tela aqui, eu não sei se alguém já reparou nisso. Vamos supor que eu quisesse deixar essa máquina virtual na pasta VM, né? Ou no nome da máquina, SRV-QTI01, por exemplo. Se vocês repararem nessa tela, não tem um botão New Folder. Não tem como criar uma pasta aqui nessa tela. Então, se eu quisesse criar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, C2 barra SRV-QTI01 para criar essa pasta. Ele vai criar do outro lado, mas eu não tenho como criar ali naquela interface de browser ali. Bastante bom, hein, Vini? Bastante bom, hein? É legal, bastante bom esse, hein? Olha lá, ele me dá um resumo do que vai ser feito aqui e dou um finish. Só que, como eu falei para vocês, ele deu um erro. E o legal é que, na verdade, ele me mostra por que deu erro. Né? Então, se você, por acaso, esquecer de fazer isso, reparem que aqui ele está explicando. Né? Então, a máquina virtual QTI01 está utilizando features específicas do processador, não são suportadas no host 02. Enfim, você tem que reconfigurar aquela opção que eu mostrei para vocês. Então eu vou cancelar. Como eu falei para vocês, para mudar a opção eu tenho que fazer um turn off. Aí já foi-se embora o Live Migration, né? Então essa é a ideia, mostrar para vocês que você tem que configurar isso daqui antes de pensar que você vai precisar do Live Migration. Ou durante uma manutenção da máquina, já faça a alteração aqui. Então, dá um start. Ok. Vou fazer um move. Vou ver a máquina virtual. Para o host 02. Vou ver a máquina inteira para uma única localidade. Na pasta, se a gente for olhar aqui, eu não sei se ele criou a pasta já. 2 pontos, criou aqui. CRV QT01, select folder aqui,
Next. E Finish. Agora ele tem que mover a máquina virtual para o outro lado sem nenhum problema. Pronto, a máquina já sumiu daqui. Se eu for olhar no rosto 02 agora, a máquina virtual está rodando aqui sem nenhum problema. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Alguma coisa para complementar, Bernardes, que eu tenha esquecido? Não, acho que você mostrou bastante, até falou bem mais do que eu esperava. A dica ali do criação de pasta. Você já viu uma vez o Humberto me mostrou a mesma coisa no VMM, quando você tem que apontar a pasta local de cada máquina. Ele falou, você só botar aqui que ele cria. Eu falei, por que eu nunca pensei nisso antes, né? Era só botar ali e ele cria. Eu ficava criando tudo na mão antes. Enfim, vivendo e aprendendo. Achei que ficou legal. Eu queria mostrar só a minha tela, mas deixa eu ver se eu vou mostrar. Enquanto isso, vamos abrir para alguns minutinhos de dúvidas para ficar na gravação, né? É verdade, tinha aquela questão lá. Mas vamos lá. Pessoal, quem tiver dúvidas pode colocar aí no chat que a gente vai respondendo aqui agora. Só para dar o tempinho da gravação também. Ou a gente explicou bem, ou o pessoal não entendeu nada do que a gente falou. Calma, demora a digitar. Pode esperar que vai vir. Aí, pergunta boa. Tem que estar no domínio. Tem que estar no mesmo domínio. O que existe de novidade até é que o cluster não precisa mais do Active Directory para funcionar, para subir o serviço e para colocar uma máquina virtual. Então, uma dúvida que muita gente tem: eu consigo virtualizar os domain controllers? Consegue. Essa história de que o domain controller virtual tem que ter um físico e os outros podem ser virtuais, isso é lenda. Todos os seus domain controllers podem ser virtualizados. O único ponto é que até o Windows Server 2012 você não podia colocá-los em cluster, porque o serviço do cluster depende do AD e o AD dependia do cluster, então não tinha como. A partir do Windows Server 2012 você pode virtualizar todos os domain controllers e ainda pode colocá-los em cluster. Então a questão aqui do domínio é só para o cluster, na verdade, né? O serviço de cluster não depende mais do Active Directory. Mas tem que estar no mesmo domínio. Se eu consigo mostrar pelo menos a tela de erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Só para fechar. Tá bom. Acho que o Lucas fez uma pergunta aqui. Eu vou só esperar o Rafael terminar, Lucas, mas eu peguei sua pergunta, tá? Não, pode responder que eu vou ter que então tá fazer bom. a reconexão. A pergunta dele é o seguinte: marcando o checkbox para utilizar em processador diferente, há perda de desempenho? Perda de desempenho não há. O que há, na verdade, assim, pode resultar em perda de desempenho, mas por quê? Porque quando você marca essa opção, você basicamente está criando um processador genérico para essa máquina virtual. Então ele meio que está nivelando por baixo os processadores. Então qual que é o efeito disso? Vamos supor que a sua máquina virtual roda uma aplicação que precisa de um recurso específico do processador. A máquina virtual não vai ter. Né? Então, exemplos de coisas que podem acontecer aí. Eu tenho uma aplicação que roda um software que faz edição de vídeo, por exemplo, e precisa de um processador específico. Né? Ou precisa de um recurso específico do processador. Não vai ter esse recurso disponível. Eu tenho um banco de dados que faz acesso a um recurso específico de processador, também não vai ter, então a aplicação não vai funcionar. Mas é mais nesse sentido. Né? Agora, aí vem a outra pergunta, né? Tá, então como é que eu testo para ver se funciona? Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é perguntar para o desenvolvedor se a aplicação dele usa um recurso específico do processador. E é claro que ele não vai saber te responder.
Então a segunda forma é ligar a máquina virtual e ver se funciona. Não tem muito o que fazer aqui. Rafael? Opa. Minha tela aparece aí. Tá bom. Espera aí, por favor, dar um ok. Se tiver mais perguntas, pode fazer. Carregando aí minha tela para todo mundo? Carregando. Tá. Beleza. Só para demonstrar o finalzinho. Se estiver vendo, dá um ok. Ó, tem uma pergunta pra você aí, ó. Do Luciano. Quando estamos ligados, o cluster iniciava. Assim, é que acontece. Eu não, pessoalmente, tá? Você está perguntando de botar a AD virtualizar dentro do próprio cluster, né? Tinha aquele lance. Eu não recomendo ainda fazer isso, tá? O cluster, realmente, como o Vini falou, ele pode não depender do AD em vários formatos, chegando até o cluster de SQL, de você realmente fazer várias coisas sem o AD mesmo, tá? Mas eu ainda recomendo que você tenha um controlador de domínio à parte, tá? Não esteja dentro do teu cluster. Ainda recomendo isso. Eu, pessoalmente, tá? É a minha opinião. Funcionar, funciona. Ele levanta sem o AD? Levanta. Eu ainda prefiro, tá? Por meus motivos, que eu gosto de ter o AD levantado para fazer tarefas que exigem alguma delegação, enfim, que exige validar o ticket do Kerberos, algumas coisas desse tipo. Mas funciona. Tá? Funciona, ele vai levantar. Então, exatamente. No 2008 isso era terrível. Agora ele esse erro realmente não acontece mais. Ele funciona. Só que vocês vão ter problemas com algumas coisas. Então, se estiver usando SMB, se tiver um cluster de Skeot File Server, então eu ainda recomendo que tenha o seu AD tradicional fora do cluster, ou que tenha dois clusters, tá? Ou que tenha um host virtualização, ou que você virtualize os seus ADs fora do cluster. Enfim, tem várias opções, tá? Várias opções. Tem que validar. Deixa eu pegar aqui, estão vendo minha tela, né? Uhum. Ok. Aqui, só para mostrar, está desconectado o cabo de rede daquele servidor, certo? Se eu abrir o console do cluster aqui, as máquinas estão no Hyper-V Server 1, porque o Hyper-V Server 2 está com o cabo desconectado em uma das redes, ele ainda é um nó válido, tá? Ainda tem condições de suportar algumas funções, só que para minha VMDS, por exemplo, não adiantava nada, tá? E como é que eu posso provar isso? Aqui em eventos críticos desta VM, tá? Eu vou poder exibir, vou carregar o erro aqui, que ela entrou em estado crítico por falha de rede. Deixa eu pegar essa. Aqui. Opa. Ó. Notificação de estado crítico para isso indica que a máquina virtual, estado não íntegro, verifique a conectividade de rede da máquina virtual. Ou seja, ele detectou que a máquina está rodando, está tudo ok com o meu ambiente, só que a rede não está entrando, então não adianta nada. Então está aí a demonstração final do Network Health Check, tá? Que o próprio cluster faz, sem necessidade maior alguma. Tá? Bom, eu já terminei por aqui, já estamos no horário certinho, tá? Acho que já teve as perguntas e respostas ao vivo, Vini. Já vou me despedir por aqui. Valeu, pessoal, e fique com Deus.